Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, o livro de Salmos. Vamos colocar de pé, por favor. Bom dia a você que está no seu lar, nessa manhã de domingo. Que a graça, a paz, a bondade do Senhor estejam presentes sobre cada um de vós. Salmos, o número 88. Versículo... Amém, amém. Salmo 88, versículo 1, diz assim: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chega a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais, antes os exclui da tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera, tu me achaste com todas as tuas ondas, abateste. Prolongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição, Senhor. Tenho clamado a ti todo dia, tendo estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tuas maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te levantarão? Versículo 13. Eu, porém, clamo, Senhor, a ti, de madrugada te envio a minha oração. Amém, até aqui somente. Pode colocar a sua Bíblia sobre a sua cadeira. Vamos falar com Deus. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós louvamos e exaltamos o teu nome que é santo e poderoso. Nessa manhã, Pai, nós te louvamos pelo dom da vida e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor enviou a chuva. O Senhor teve misericórdia diante de uma situação tão caótica, onde as chamas estavam consumindo as lavouras, pessoas morreram, animais, e em nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, porque não for o Senhor, a situação continuaria caótica do mesmo jeito. Por isso, o cheiro de terra, esse cheiro que invadiu as nossas narinas nessa manhã, esse cheiro de fuligem molhada, Senhor, é que nos mostra a esperança, que nos mostra a tua fidelidade, e mostra-nos, ó Deus, o teu amparo, o teu socorro. Por isso, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor me guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê a tua proteção a cada momento, e as pessoas, ó Deus, que foram afetadas de forma direta ou indiretamente por esses incêndios, ó Deus, que elas tenham condições, oportunidade de reconstruir, Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus. Pedimos a Deus por todas as crianças que estão nos orfanatos, os velhinhos dos asilos, todos aqueles que estão enfermos, encarcerados, presos, aqueles que se encontram nas UTIs, aqueles que vivem pelas ruas, meu Pai. Te pedimos ao Senhor pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, te pedimos por esse presidente que aí está, Senhor,
Peço que o Senhor venha livrar a nossa nação dos homens malignos e sanguinários que têm imposto sobre o povo, Senhor, principalmente sobre os mais pobres, que são aqueles que são afetados, além de ideologias satânicas, um jugo pesado, um jugo que tem levado as pessoas à miséria. Que em nome de Jesus o Senhor repreenda, que o Senhor venha livrar a nossa nação dessas pessoas, porque, Senhor, aqueles que padecem são os que menos têm, aqueles que padecem são aqueles, ó Senhor, que menos favorecidos são. E, Pai, olha também por todos os pastores, obreiros, missionários, evangelistas que estão pelos quatro cantos deste mundo a semear a boa semente que é a tua palavra. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os ampare, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal. Que o Senhor aumente a sua fé a cada dia e que o Senhor, ó Pai, não lhes deixe faltar o alimento, a provisão, que o Senhor não lhes deixe faltar, Senhor, meu Pai, o amparo. É em nome de Jesus, Senhor, que eles tenham um abrigo, e assim nós te pedimos, meu Pai, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua misericórdia se façam presentes sobre as nossas vidas, todos os dias da nossa existência, em nome de Jesus, você diz amém. Pode tomar. Até o 13. Amém? Então, vamos ficar de pé. Aproveita ficar de pé. Está em pé mesmo? Por favor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo número 3, versículo 16. Vamos ler o 12 também, para ficar mais contextualizado. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, Lucas 3, é 12. Não, é 13, perdão. 3:13, me perdoa. Lucas 3:13. O que foi? Eu estou vendo 15 aqui. Lucas 3:13. E disse-lhe ele: não pensais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis. Contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bem, segura sua Bíblia junto do seu coração. Deus eterno, maravilhoso Pai,
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, porque tu és um Deus santo e poderoso. Nesse momento, nós iremos meditar na tua santa palavra. Eu te peço, a Deus, que tu me escondas atrás de ti, que tu fales, ó Senhor, pelos meus lábios, ao nosso coração, mente, alma e espírito, de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Encha-nos com o teu Espírito Santo, derrama sobre nós, meu Pai, a tua Shekinah, em nome de Jesus. Você diz amém. Pode se assentar, por favor. Obrigado. Irmãos, nós meditamos um pouco na semana passada sobre o Cordeiro de Deus apresentado a Israel. Observamos o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 3. 43 minutos. Aqui. Obrigado, Leandro. E eu quero continuar um pouco. Não, a caixinha tá, né? Mas eu pensei que fosse só a tampinha que tivesse ali. E essa questão de João Batista, ela é uma questão até que levanta algumas falsas teorias de que João Batista seria o Cristo, que João Batista era a encarnação de Elias, tal, né? E ele mesmo declara que não. É interessante você falar que não é, mas o povo diz que é. Então, para que você não se confunda, a melhor coisa é ler a Bíblia. A Bíblia, se você ler a Bíblia, você não vai ser enganado. Entendeu? Se você ler a Bíblia, você vai aprender a verdade, não é? Então, quando João ele vem, cumprindo a profecia, ele era uma pessoa o quê? Simples. Simples. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim, olha, eu temo que vos afasteis da simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Vamos lá. Eu temo que vos afasteis da simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Então, vamos só pensar um pouco nessa frase que Paulo diz, começando de trás para frente. Ele diz que o Evangelho de Cristo é simples. O Evangelho de Cristo é simples. O Evangelho de Cristo é da maneira como ele foi posto, colocado, pregado, ensinado por Jesus. O Evangelho é de Cristo. Não é o Evangelho de João, não é o Evangelho de Tiago, não, é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho... mas tá, o Evangelho de João. É o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João. Ou seja, cada escritor tem um estilo literário diferente um do outro. Por quê? Cada escritor falou de uma forma, de uma linguagem a um determinado povo. Entendeu? Por isso
que não é o evangelho de Lucas. Lucas não tem evangelho nenhum, porque não fala da vida dele. De que vida que fala? Jesus. Como Lucas, que era grego, apresentou Jesus. Ele escreve para quem? Quem mandou Lucas lá? Quem financiou Lucas lá, que era um médico? Teófilo. Então é o seguinte, então Paulo diz, o evangelho de Cristo é simples. Não precisa inventar mais nada. Então, sendo, pois, o evangelho de Cristo simples, falando ele lá, tá? Apóstolo Paulo, que vos tem escrito, que vos tem ensinado, que vos tenho orientado, tenho um temor. Eu tenho medo. E esse medo, que é o quê? Que vocês se afastem da simplicidade. Que vocês comecem a andar atrás de coisas inventadas por homens. Esse era o cuidado de Paulo. Quando Deus traz João Batista a esse mundo, eu falei isso na semana passada, e vocês sabem, a vestimenta de João Batista, as vestimentas que ele se vestia com peles de animais, já mostra que ele estava distante da vestimenta dos sacerdotes. Não que os sacerdotes não tivessem sido instituídos por Deus. Eles foram instituídos por Deus segundo a ordem arônica, segundo a ordem de Arão. Então, aquelas vestimentas que eles usavam estavam de acordo com aquilo que Deus havia estabelecido. Mas onde é que está o problema? Por que é que Deus traz e coloca um homem para pregar que se vestia? Ele não tinha inventado nada, mas as vestimentas, o que é que significava aquelas vestimentas de pele? Aquele que morava no deserto, o que significava aquilo? A humildade. Aquilo mostrava que aqueles sacerdotes que ali estavam, eles viviam do quê? De aparência. Era uma aparência, né? Das roupas, tudo do jeito que estava ensinado lá na palavra. Só que, verdadeiramente, eles não viviam aquilo que havia sido dado pelo Senhor a Moisés. Então Deus pega e envia um cara para confrontar aquela situação que vinha acontecendo. Outra coisa, a alimentação de João. Imaginou um sacerdote comendo gafanhoto? Eu não ia encontrar nenhum sacerdote lá comendo gafanhoto. Então a gente precisa começar a entender elementos. São elementos que estão na palavra de Deus e que nos mostram claramente, irmãos, claramente, por exemplo, aquilo que Paulo está falando, o evangelho de Cristo é simples. E eu, como mestre, porque Paulo era um mestre, tenho um temor. Como é que a pessoa vai se afastar? O que é que ele está dizendo? Eu tenho medo que vocês se deixem levar por falsas doutrinas. Eu tenho medo que vocês comecem a se deixar levar por invenções de homens. Como acontece no nosso tempo. E vai ser cada vez pior, viu? Vai ser cada vez pior. Cada hora é uma moda nova. Mas a palavra é a mesma, ela não muda. Esse é o detalhe do Evangelho. Por isso que quando sai uma versão nova da Bíblia, você tem que tomar muito cuidado. Porque você começa a comparar os textos de novas versões com os textos de versões mais antigas, você começa a perceber que muita coisa está sendo mudada em relação à doutrina. Por quê? Porque tem coisa que doutrina não pode ser transformada, não pode ser mudada. Existem palavras
que vão mudar aquilo que a palavra de Deus diz. E entenda uma coisa, preste bem atenção, você que está do seu lado, os irmãos que estão na igreja. Quanto mais antiga a tradução da Bíblia, mais fiel ela é ao original. Quanto mais antiga. Isso quem disse não sou eu. Isso quem disse são... Eu já tive aula com exegetas, um mestre de hermenêutica, e isso está escrito. Por quê? Porque a língua escrita na Bíblia, o hebraico, o aramaico e o grego, ela é transliterada para o português. Ela é transliterada para, a partir daí, ser traduzida. Então, eu não posso, você entendeu? Pegar a palavra do Senhor e começar a procurar um termo que fica, porque esse... Pode ser, tá certo. Né? Esse termo vai ser mais fácil para as pessoas entenderem. Olha que maravilhoso. Mas será que essa maravilhosidade toda não vai desvirtuar a simplicidade do Evangelho de Cristo? Será que essa maravilhosidade toda não vai causar uma confusão mental e de interpretação naquilo que a Bíblia diz? Eu queimei a mão, estou lambuzando tudo pomada para todo lado. Vocês entenderam ou não? Entenderam, a gente volta e fala tudo de novo. Entendeu? Será? Será que Deus precisa de tanta invenção que se tem no nosso tempo para que as pessoas se convertam? Será? São coisas que nós precisamos parar e entender. Nós precisamos parar e pedir o discernimento de Jesus. Porque quando Deus manda o João Batista, ele não falou, agora todo mundo vai ter que vestir pele de carneiro, de camelo. Não. Todo mundo agora vai ter que comer mel silvestre em gafanhoto. Não. João Batista não pregava isso. João Batista não fala, todo mundo tem que ser assim. Olha, agora todo mundo vai ter que usar camisa preta. Pode ser. Agora todo mundo vai ter que raspar a cabeça. Não. Isso veio confrontar um sistema religioso falido. Falido. Porque Deus não criou sistema religioso. Deus deu a sua palavra. Deus se manifesta ao homem no sentido de trazer o homem de volta para si. Quando Deus institui o sacerdócio, ele institui para que os sacerdotes cuidassem do povo. E ele deu, vocês vão cuidar desse jeito aqui, ó. Vocês não vão inventar nada. É dessa forma que vocês vão cuidar. Tanto que na divisão das tribos, né, que acabaram formando 14 territórios, por causa da divisão de territórios que estavam divididos em dois, a divisão das tribos, houve uma tribo que não recebeu terra, mas que era sustentada pelas outras. Qual tribo que foi? Levi. Levi. A tribo de Levi não recebeu terra. Ela era sustentada pelas outras tribos. Por quê? Porque ninguém poderia ser sacerdote se não fosse da tribo de Levi. Todo sacerdote, eles já inventaram tanta coisa nesse mundo. Então, vamos lá. Então, a partir desse prisma e dessa visão que nós temos que entender o Evangelho de Cristo, assim comigo. O Evangelho de Cristo é simples. Não precisa de firula. Você já viu jogador de futebol firulento? Ele parece galinha ciscando. E a galinha cisca para lá, cisca para cá, cisca para lá, cisca não vai para lugar nenhum. Não é? É igual, diferente da águia. A águia está lá no ninho dela, no penhasco.
Quando ela está com fome, o que ela faz? Ela desce, se ela tiver fim de comer um salmão, ela vai onde tem o salmão, dá o voo, pega o salmão e leva lá, vai comer lá. A galinha não fica ciscando, comendo pedra, não fica, não. A galinha fica. Como tudo está no chão ali, ela vai comendo. Você quer acabar com o canteiro, com o gramado, depois solta 2, 3 galinhas lá. Você quer matar um monte de árvore, solta amarra uns 2, 3 bodes em volta dela. Tinha um lugar aqui que eu não posso falar, Jabuticabal, que tinha umas chácaras aí, só que você sabe que a árvore nativa você não pode, né? É só se ela morrer para você tirar, né? Os caras faziam um cercadinho e colocavam uns bodes. Aí o bode vai lá e come a casca em volta da árvore inteirinha. Sabe o que acontece com a árvore? Ela morre. Mas você só aprende vivendo. Então vamos lá. Então veio o João Batista. Aí o João Batista, o que é que ele vai fazer? O João Batista agora inventa a moda da pele de carneiro. Agora Deus só vai estar na vida daquele que andar de pele de camelo. É isso que o João Batista inventa? É isso que o João Batista prega? O João Batista falou assim, aqui na minha igreja tem aqui um cabideiro com pele de camelo. Só pode entrar no culto se colocar pele de camelo. E tem um potinho com mel e um gafanhotinho do lado para você molhar no mel e comer. Sabe o que é isso? Modismo. Modismo. E ó, vou te dizer que cada hora é uma moda nova que o povo inventa. Porque se eu não atualizar, se eu não for uma igreja atualizada, o que é ser uma igreja atualizada? Precisa pensar nisso, tá? Você tem que para não ser enganado. Porque o que tem que ser atualizado na sua vida é a palavra. Mas como é que, pastor, eu vou atualizar a palavra? Eu vou mudar a palavra? Não. Eu vou ler a palavra hoje, ela fala comigo, numa necessidade que eu tenho. Amanhã eu leio, ela fala de novo. Depois amanhã ela leio, ela fala de novo. Mas ela não muda. O que muda é o resultado dela na minha vida. Eu não preciso mudar, pintar minha Bíblia de preto, de azul, de amarelo, de cor-de-rosa. O que muda é o texto na minha vida. O texto não muda. O que muda é o efeito do texto na minha vida e na sua vida. Porque a partir do momento que isso não acontecer, algo está errado. A partir do momento que você lê a palavra de Deus e ela não falar com você, algo não está certo. Aí você está desatualizado. Sabe o que é uma igreja atualizada? É uma igreja que, diante de todos os modismos que existem, que surgem a cada dia nesse mundo, ela se mantém firme à palavra de Deus. Ela se mantém firme à palavra de Deus. Você pega lá, por exemplo, um site, uma coisa, você faz assim no celular e ele atualiza, não atualiza? Mas saiu da página que estava? Não. Você clica no computador, você clica na tecla F5. Ela atualiza a página, mas não sai da página. Ela permanece. Ou seja, o que vai atualizar é o conteúdo ali que você vai estar melhor informado. Então, como é que eu fico atualizado? É lendo, é ouvindo, é meditando. E outra coisa, irmão, a palavra tem que falar comigo. Entenda uma coisa, você não vai subir agarrado no calcanhar de ninguém. Não tem a síndrome a jacobina para subir para o céu. Porque o Jacó, a síndrome jacobina é a saída de Jacó do ventre. Ele sai de que forma? Agarrado no calcanhar de quem? De quem? Do Esaú. Não é assim?
Vai para o céu, você não vai subir agarrado no teu pé. Salvação é sua. Salvação é individual. Não entra nessa onda, eu não faço porque o outro não faz. Não, a culpa é dele. Para Deus, não. Para Deus não tem essa, não. Deus ama todas as pessoas. Mas a salvação, a decisão, ela é individual. Mas o que eu faço? Quem não ora é a primeira coisa. Eu cito, uma hora eu preciso falar isso para o Sérgio aqui. Eu conheço o Sérgio faz 40 anos, 42 anos. Cadê o Sérgio? Onde que ele está? Aqui. Uma vez teve uma pessoa da igreja que chegou e falou assim para mim, o Sérgio falou que o senhor nunca foi pregar para ele. Só que todos os cultos que eu realizei, eu perdi a conta. A quantidade de cultos que eu realizei na igreja. Eu orei por ele. Todos os cultos. Eu não oro pelos vizinhos da direita, não oro pelos vizinhos da esquerda, não oro pelos vizinhos da frente, não oro pelo vizinho do fundo. Ele está eu não sei qual que é o lado que ele está aqui. Não, peraí, o Sérgio está aqui, né? Ele está no fundo. Não, o Sérgio está aqui, ó. Certo? Então, é o fundo. Você entendeu? Só que eu não precisei ir lá falar para ele, ó, eu estou orando todo dia por você. Imagina. Mas um dia eu vou falar para ele. Porque ele fala um dia sem saber. Mas um dia, graças a Deus, alguém pregou para ele. Só que a oração e o louvor também, eles são, na agricultura, um implemento chamado arado. O que o arado faz? Ele prepara a terra. Ele revolve a terra para que a terra seja adubada e para que a terra receba a semente. Você jogar a semente na terra dura lá, sabe o que vai acontecer? O passarinho vem comer, o vento bate, vai levar, o sol queima, se chover vai levar embora, ela não vai nascer. Mas a partir do momento que aquela terra ela foi mexida ali pelo arado, ela foi quebrada, aquela dureza, a semente cai e entra. E é aí que a semente vai germinar e é aí que ela vai nascer. Por isso a parábola do semeador. Então, o que acontece? O que João vem pregando? O batismo do arrependimento. É o batismo do arrependimento. E, irmãos, prestem bem atenção. A relação, quando ele fala do arrependimento, e o arrependimento, ele conduz a uma restauração de relacionamentos. O arrependimento, João está pregando o arrependimento para que as pessoas se arrependam e tenham o seu relacionamento com Deus restaurado. Você se arrepende, né, para a salvação. Então, seguindo, diz assim, e aí, preste bem atenção. Lembra que a gente falou das vestimentas dos sacerdotes do João Batista? Sim ou não? Lembra que a gente falou da aparência? Teve uma época que eu só pregava de terno. Eu não tenho nada contra terno. Se eu quisesse usar terno agora, os meus ternos já não me serviriam. Eu preciso fazer uns exercícios, porque acho que agora não vai nem ficar com aquele botãozinho esticado. Acho que não vai fechar. Então, eu não quero comprar roupa maior. Eu preciso diminuir meu corpo, porque é mais difícil. Quer comprar roupa aqui? É o que a gente faz, né? Normalmente fala, agora eu usava P, né? Agora eu vou usar P. Daí a pouco o cara vai, agora é M. Agora é
G. Aí foi o GG. Aí depois veio o XL. Aí depois... Aí veio o XLL, né? Que você fica até confuso. Mas é verdade. É natural. Eu já usei P, depois eu fui pro M, aí eu fiquei no G. Era legal. E eu tenho várias camisetas bonitas, né? G. Aí, por que eu não dou elas embora? Porque eu sou muquiriana? Não, porque eu quero voltar a usar G. Eu quero perder a pança. Eu não posso me acostumar com uma situação que não é legal. Sabe por quê? Porque se eu me acostumar com aquela situação, daqui a um pouco eu estou usando um lençol. Vou fazer um buraco no lençol e vou colocar assim. Eu tenho espelho. Incomoda. Então, nós não podemos nos adaptar à situação. Há situações que a gente entende que não estão legais. Entendeu? Então, eu olho no espelho, eu vejo, eu falei, poxa vida, eu não tinha essa protuberância. Eu vejo as fotos mais antigas, né? Eu era lisinho aqui. Tinha. Não, mas não tem nada. Mas aí é que está o detalhe. Por exemplo, não, mas o meu pai, mas veja bem, mas é que está o detalhe. O meu pai, presta atenção que eu vou falar aqui. Meu pai, Deus levou ele, acho que com 74 ou 67, eu não lembro agora quanto faz, 13 anos. Acho que foi 67. Então, assim, meu pai não tinha barriga. Só que meu pai não comia bebendo refrigerante, meu pai não comia bebendo água, meu pai não comia besteira. E uma vez eu estava conversando com o médico falou, comida não engorda. Engorda é porcaria. Porcaria não assim no bom sentido, né? Que a gente se entuba, né? É assim que funciona. Só que o que a gente faz com isso? É a mesma coisa do evangelho. Então, não é aparência. Agora, o fato de eu estar um pouquinho mais cheio, alguns quilinhos mais cheio, né? Que até outro dia era 93, agora a balança está querendo bater 94,5. Aí já está me incomodando. Porque eu já pesei 105. Teve uma época na igreja, né? Eu comecei a sentir que o corpo estava meio pesado para pregar. Aí eu consegui chegar nos 90, 89. Mas agora o negócio não vai. Eu comecei a pedalar, andar uns tempo atrás para ir trabalhar e engordei. Eu falei, que raio que é isso, Jesus? E olha que é uma caminhada até o meu trabalho, é subida. É subida. Mas eu estou andando para emagrecer, eu estou engordando, pô. Vai daqui lá quase empurrando mesmo, que não dá, é só subida. Mas estou andando. Né? É diferente. Você está fazendo exercício, não estava indo guia dirigindo, sentado. Não é? Está sentado. Então, existem alguns elementos na nossa vida que mostram que algo não está legal, é igual dor de cabeça. Dor de cabeça não é só dor de cabeça, que é a cefaleia. Qualquer dor, ela mostra que algo não está certo. E o que é que mostrava ali? Qual era o fator que mostrava que o sistema religioso estava errado? A aparência. Porque aparência é fingimento. É fingimento. Eu fui ontem comprar um reloginho no chinês, R$30. Né? Você vê, antigamente eu consegui ir numa loja comprar bem antigamente, né? Comprar um relógio de marca. Tipo, marca, eu digo, é o Oriente. Né? Que era um relógio que dura. Agora eu preciso comprar um de 30. Mas eu fui, na verdade, porque ele ver se eu achava um de 15, mas não tinha.
que era o que as minhas posses me possibilitavam comprar. Aí, por falta de costume, né, de usar o relógio, que foi muito tempo sem usar, eu esqueci o relógio cedo. Eu lembrei o relógio, na hora que eu entrei no carro, e fazer assim para ver a hora. Aí a Radassa falou assim, pai, compra um corretivo facial para mim? Na hora eu já falei, vai viajando, que eu vou gastar um centavo para comprar corretivo facial com uma menina de 13 anos. Imagina. Né, filho? Você não precisa de corretivo facial. Só se você for corrigir o corretivo. Entendeu? Não? Mas se você for corrigir o corretivo, é a mesma coisa que você fala assim, ó, você fica bem de vermelho. Não, o vermelho fica bem de você. Entendeu? Que cor que é essa blusa, Dô? Cinza? A mais bonita que é a verde, do Parmeira. O verde. Eu falo assim, nossa, Dô, você fica bem de verde. Não. Agora, preste atenção, entenda o que o Senhor está falando com você. Se eu disser assim, Dô, você fica bem de verde, eu estou dizendo que o verde, a roupa verde, deixa a Dô mais bonita. Não é isso? Agora, se eu disser assim, Dô, o verde fica bem com você. Sabe o que eu estou dizendo? Não é a roupa que mostra que você é bonito. É você que mostra que a cor é bonita. Sabe por quê? Não é a roupa que faz a pessoa, é a pessoa. Então você vê aqui aqueles homens que se vestiam de linho, com todos os ornamentos ditos pelo Senhor a Moisés, do jeitinho, com todas as paramentas de sacerdote, eram feios. E o João Batista, fazia com que... imagina só, né, irmão? Você aparecer com as peles de camelo aí penduradas, né? É esquisito o cara ver, não é? Então, olha o que João Batista diz em Lucas 3, do 7 ao 9, para essas pessoas. Lucas 3, do 7 ao 9. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, você olha e diz assim, o que é uma víbora? É cobra. Você já olhou uma pele de cobra? É feio? É muito bonito. Parece que Deus pegou um pincel e pintou. É bonito. Lá no livro do Gênesis, diz que a serpente era a mais astuta das animais do campo. O Senhor Jesus diz assim, olha, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Interessante Jesus falar isso, não é? Lá no deserto, quando o povo começou
a ser picado por víboras, Deus falou para Moisés fazer erigir uma serpente de bronze. Foi isso? E aqueles que olhavam para aquela serpente eram curados. Que coisa, né? Porque quando a gente lembra de serpente, qual é a primeira lembrança que você tem? Não é do Satanás? Que entrou na serpente? Você fala, pô, mas cobra, daquela pessoa é uma cobra, não é? Venenosa. Não, ela não é venenosa, ela é uma limária peçonhenta, ela tem peçonha. Tanto que o soro, né, o veneno, aquilo que a gente conhece por veneno, se transforma em remédio, é o que salva. Agora, Jesus fala que ela é prudente, sabe por quê? Porque quando ela se sente ameaçada, o que ela faz? Esconde ou ela pica. Agora, foi Deus que fez. Agora, quando Deus fez ela, será que ela era peçonhenta? Será que ela matava com a picada? Se a terra, ela foi amaldiçoada a partir dali. Quando Deus diz assim, olha, você vai se arrastar sobre o seu ventre, eu não sei se vocês já viram. Eu já vi, quando era criança, uma cobra correr sobre a ponta da cauda. Ela assim, em pezinha, porque era assim que ela andava. Por isso que Deus fala, você vai se arrastar sobre o seu ventre. Então você pega, né, e tá ali, aquilo bonito. Então a vestimenta dela é bonita hoje, não é? Mas alguém vai criar uma cobra? Tem gente que cria jiboia, né? Mas jiboia não faz nada para ninguém. Mas quando você lembra dela, você sente o quê? Medo. Não é verdade? Porque você pode ser picado por ela. Então, quando João Batista falou assim, ó, raça de víboras. Então, quando você olha para uma cobra, você sabe, pô, o que sai dela é o quê? Veneno. Não é? Então, é bonita por fora, é bonita. Esquece a cabeça da cobra, pelo amor de Deus. E a cabeça é o que dá medo na gente. Mas olha para a pele dela. É bonita. É a vestimenta dela. Então ele falou assim, raça de víboras. O que sai da boca de vocês é veneno. Que mata. Quem vos ensinou a fugir da ira? O quê? Faz Simão Benedito? Não é? Barulho de fusquinha. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, não adianta vocês usarem uma vestimenta, né? E a vestimenta, na verdade, ela é uma aparência, ela muda a aparência. Uma coisa é você usar, se você usa uma cor verde, o efeito visual é um. Se você usa uma cor, por exemplo, você usa uma cor clara, ela expande. É natural. Se você usa uma cor escura, se eu tivesse com a camisa branca, a impressão que ia dar é de amplitude, ou seja, eu ia parecer maior. Entendeu? Entendeu? Porque é o efeito visual. Por exemplo, a nossa igreja é branca, né? E embaixo marfim. Então você olha, você tem uma visão do quê? De amplitude. Ok? Se eu pintasse isso aqui tudo de preto igual a boate, eu já fui muito em boate, há 100 anos atrás. Então, boate é assim. É assim. É um ambiente opressor. Tá? A igreja ia fazer isso aqui, ó. Aí você quer ver o melhor efeito para você saber? Você já saiu para fora da sua casa quando o céu está céu de brigadeiro? Azulzinho. Qual é? É céu de brigadeiro. Sabe o que é céu de brigadeiro?
é o céu favorável para voar. Não tem nada. O cara vai ver tudo, é céu de brigadeiro, que se chama. Essa é a expressão que se usa. Quando não tem nenhuma nuvem no céu, o céu está azulzinho. Não parece que o céu é gigante? Aí começa a fechar as nuvens. Vai branqueando de nuvem. Parece que o céu vai diminuindo, não vai? E quando fica preto? Pede comer. Não parece que o céu vai diminuindo e parece que a gente está ali encolhendo? É o efeito. Vocês entenderam? Então, assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí ele vai seguir e vai dizer assim, produzir. E é interessante, né, a questão de produzir frutos, pois frutos de arrependimento. Produzir é algo que eu fabrico. Eu produzo. Você semeia, a árvore o quê? Produz. É algo que está ligado à espécie, que está ligada à pessoa. Produzir frutos dignos de arrependimento está ligado às ações que eu pratico. As ações que eu pratico. O que eu pratico produz arrependimento na minha vida e na vida dos outros. Eu demonstro arrependimento. Eu sou um pacificador. São vários aspectos. O primeiro princípio, o primeiro efeito de uma pessoa que produz fruto de arrependimento é que ela começa a transformar o ambiente em que ela vive. Esse é o primeiro. Segundo, ela não é contaminada pelo ambiente. Isso é mais difícil ainda. Você já viu laranja com ferrugem? Você já viu a laranja quando ela começa a secar? Essa é a coisa mais linda, né? Aí dentro os bagos, os gomos estão secos, não tem suco. Já viu? Já pegou aquelas pocã bonitas, né? A coisa mais linda, vontade até de comer a casca. A hora que você abre, e tem umas que lá dentro estão desse tamanhozinho assim, ó. É só aquela cascona bonita. E dentro é pequenininho e às vezes os gomos secos. Já pegou fruta assim? A aparência é bonita, mas dentro. Então, quando João Batista vem com esse discurso duro, porque era tão simples, o cara chegava lá, fazia a penitência dele. Qual era a penitência? Bom, eu pequei aqui, o que eu posso dar, né? Daqui eu vou ofertar aqui um cabrito. Cobriu o meu pecado, eu vou embora. Daqui certo tempo eu volto, trago uma cabra, trago uma ovelha, outro traz uma pomba, e assim ia. E aí isso virou um comércio. Então Deus olha e fala, não, para que o sacrifício seja completo, tem que ser o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, é uma vez por todas. Produzir frutos, pois, dignos de arrependimento. Não é qualquer fruto. É o fruto. É o fruto que sustenta. É o fruto que conduz as pessoas a refletir. Porque a palavra de Deus é a reflexão. Irmãos. A palavra de Deus é reflexão. Por isso, Jesus fala que nós devemos meditar. E meditar é ruminar. Quando eu medito, eu não fico acusando os outros. Porque o boi não come e vomita por comer. Ele come, o alimento desce, o alimento volta, ele mastiga. Não é assim que funciona? Se eu estiver errado, pode me corrigir, não tem problema não.
Mas ele não faz isso e joga para o outro comer. Ele mesmo. E é isso que Jesus fala. A palavra, ela vai, ela vem, ela vai, ela vem, ela dentro de mim. A palavra, ela não é para eu ficar corrigindo os outros. Não. Para eu orientar, para eu aconselhar. Às vezes, essa correção, eu vou corrigir a frase. A correção, por exemplo, do sacerdote, a correção é para que a pessoa entenda que aquilo que ela está fazendo está em desacordo com a palavra de Deus. Mas não é para eu ser juiz. Ninguém foi chamado a esse mundo para ser juiz. Nem Jesus. Está no texto. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque se eu condenar, e não sou eu que vou condenar, eu vou barrar sujeito culpado, aquela pessoa a não ter oportunidade. Então ele fala assim, João Batista queria que as pessoas fossem para o inferno? Não. De forma alguma. Porque ele fala assim, produzir frutos dignos de arrependimento. Os frutos, e frutos são ações. Ações que a gente tem. As pessoas têm que olhar para nós e nós precisamos entender isso. A nossa vida espiritual, nós só vamos influenciar os outros com os frutos dignos de arrependimento. Não é julgando, não é condenando, não é apontando o dedo. E quando os sacerdotes faziam isso, eles se colocavam como superiores. Então vamos lá, só para a gente concluir aqui. E não comeceis a presumir em vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eles se apegavam nisso. O nosso pai Abraão, e está tudo certo aqui, e nossa é a salvação. Não. Tanto que não foi depois, mas durante a vida de Jesus que ele mostrou que a salvação era para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E isso, a prova mais evidente disso, são as pessoas que Jesus curou, que eram conservadas e indignas. Jesus liberta uma mulher que era prostituta, que não valia nada para a sociedade. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Acho que se nós equiparássemos em maneira de fidelidade a Jesus, ela estava tete a tete com João Batista. Ela estava lá na cruz. Estava nem aí. Maria Madalena. Traz uma mulher adúltera até Jesus, Jesus perdoa ela. Só é lógico que ele fala assim, vá e não mais. Os leprosos que eram condenados a viver em aldeias retiradas, que eram considerados impuros, Jesus os purifica. Jesus ressuscita morto. E aí, para acabar com tudo, Jesus cura várias vezes aos sábados. E quando os discípulos estão com fome e tem uma plantação de milho, Jesus fala, vai lá e colhe.
E aí ele é condenado porque os discípulos estão comendo. Estão colhendo lá para comer o milho. Bom, nós precisamos entender isso. Falando, produzir frutos dignos de arrependimento. Então o Senhor fala assim, olha, não presumir em vós mesmos temos o pai Abraão, porque o Machado está apostando, mas ele disse, porque até mesmo essas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, a aliança através do sangue de Cristo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Então, quando o Senhor diz assim, olha, que ele veio ali para o seu povo, ele veio para um povo que esperava o Messias. E que muitos ainda estão esperando, que são os judeus ortodoxos. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Muitos judeus hoje, chamados judeus messiânicos, não confundam com uma seita chamada Igreja Messiânica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, que é uma seita oriental. Muitos judeus que hoje são judeus messiânicos, eles creem, receberam, confessaram a Jesus como Salvador. Eles apenas chamam Jesus de Yeshua, que é a forma hebraica, que é Jesus no grego, que é o nome de Jesus, que significa o Salvador. Então, assim, nós precisamos ter esse entendimento. É esse entendimento que nós precisamos ter. Porque as pessoas, o que vai ser bonito em nós, não é se eu estou de preto, estou parecendo mais, né? Se mais esbelto. Se eu tivesse branco, estaria parecendo um pouquinho maior. Não, não é isso aqui. Sabe por quê? Depois que desce a cova, apodrece, a carne desmancha, os ossos ficam lá. Se for um bebê, não vai ter osso, mas vai estar marcada a terra onde é que estava o corpo. Eu sei porque eu vi exumar meu irmãozinho de 12 dias. Tinha quase nada lá. Tinha umas coisinhas do nada. O coveiro fez isso aqui, ó. Juntou tudo ali e colocou no saco. Porque ele vai ressuscitar. E não existe ressurreição sem corpo. Por isso eu te dou um conselho. Não queira ser cremado, não. Viu? Não existe ressurreição sem corpo. Lázaro estava morto de 4 dias? Sim ou não? Estava fedendo? Estava fedendo. Morto de 4 dias fede, hein? Você já viu? Você já teve num velório? Agora é menos comum. Mas antigamente, que o corpo era preservado no puro formol, ô irmão, um negócio... e quando começava a cheirar, os caras falavam, agora precisa dar um trato. Os caras vinham e aplicavam formol. O cheiro é bravo, hein? É o pior cheiro que existe. É o cheiro de carne humana se deteriorando. Entendeu? Então isso vai desmanchar. O que é que vai ficar? Além, é lógico, do espírito que volta para Deus, da ressurreição, que vem depois, quando nós vamos ter um corpo transformado, como o corpo de Jesus, quando nós não vamos mais sentir dor, quando o nosso corpo não vai mais adoecer, quando o nosso corpo não estará sujeito mais às enfermidades que hoje nós estamos sujeitos. O que é que vai ficar? Como é que as pessoas vão lembrar de você? Ontem eu encontrei uma pessoa no mercado, já vou terminar aqui para a gente orar. Isso é gostoso. Uma pessoa que passou assim, não foi membro da igreja. Era uma pessoa que vinha de vez em quando, tal, que em muitos momentos difíceis ali familiares, ela me ligava, eu ia lá com os filhos, tal, né? E ela não tinha me conhecido na hora, porque, né,
Eu tô de peruca. A gente usa peruca, cabelo comprido, né? E eu coloquei a peruca de cabelo curto. Nossa, pastor, não tinha conhecido o senhor, me perdoa e tal, né? Ela falou uma coisa, que se é verdade ou não, eu não sei, mas acho que ela não ia falar conhecendo a pessoa por falar. Ela falou um negócio para mim. E ela foi de uma igreja grande, hein? Assim, o senhor é o único pastor que a gente lembra em casa. Ô, eu ganhei o dia, né? Ganhei, não ganhei? Mas aí, frutos, os momentos difíceis que ela teve, que ela não era da igreja. E eu passei por várias situações assim, né? Que ela me ligou, estive orando, fui lá. Sabe quem é que estava com o esposo dela, reconhecendo o corpo do pai dele? Porque quando morre alguém na sua família, alguém da família tem que ir lá reconhecer o corpo. É assim, senão não anda o negócio. É assim que funciona. Não é assim? Você tem alguém, algum familiar. Sabe quem estava lá do lado? É onde é hoje o centro de oncologia da Unimed. Lembra que tinha aquele velório lá? Você quer o velório? Era, velho. Você também, pelo amor de Deus, né, velho? Você, você não. Calma, irmã. Você não estava na arca, mas estava lá do lado de fora esperando Noé para não escorregar na lama. Ela estava do lado de fora da arca para segurar a mão do Noé. Noé, cuidado, que ainda tem barro aqui. Você está entendendo? O irmão, e era lá em Dobrada, né? Que o pai dele morava, a família. Fui lá em Dobrada no velório. Entendeu? Eu não era nem casado na época. Mas o pastor tinha que reconhecer. Você vai comigo? Agora é mesa de inox. Na época lá era uma mesa de pedra, de mármore. O granito, eu acho que era granito. O trem gelado. Aquilo é um negócio muito esquisito. Depois, o segundo corpo que eu reconheci foi do meu pai. Então, assim, o que é? Você está entendendo? É frutos. Frutos. Então, de quem é que eu tenho que me lembrar? Daqueles que eu ajudei e me viraram as costas, falaram mal de mim? De vez em quando você lembra, né? De vez em quando você fica com raiva também, porque eu sou ser humano, tá? Aí tem que perdoar logo, né? Você não pode deixar um sentimento assim tomar conta do seu coração. Senão aí fica ruim e Deus não gosta disso. Você está entendendo? Mas essas pessoas, quando eu ouço um negócio desse, irmãos, não tem preço. Não tem preço. Pessoas que não eram crentes, eu fiz velório de várias pessoas. Eu já fiz velório de macumbeiro, de cartomante. Eu tive que ajudar. É engraçado, né? Porque antes, quando é vivo, ninguém faz filho e paga para ir lá neles, né? Aí quando morre, não tem ninguém para carregar. Tive que ajudar a carregar o caixão. Tá entendendo? Isso faz parte da nossa vida. O que é que a gente produz? A gente tem a vida nossa natural, a gente trabalha, tem a família, mas quais são os frutos que a gente pratica? E é isso que João Batista está cobrando das pessoas. E eu assim, eu vou dizer uma coisa a você. Preste bem atenção. Isso aí eu não aprendi na igreja. Eu aprendi na minha casa, com meu pai, com a minha mãe e com os meus avós. Uma outra coisa que eles me ensinaram, a ser grato. Eu nunca vou me esquecer de uma pessoa que quando Jeremias nasceu, me deu a cômoda. Jamais. Porque eu não tinha dinheiro para comprar. O berço. Eu tinha berço.
Jamais eu vou esquecer. Porque o que foi importante não foi o móvel que eu ganhei, mas foi o gesto. A pessoa foi lá na loja, comprou, pagou e me deu. Jamais. Das vezes de pessoas que me confiaram para contar situações de sua vida de sofrimento. E isso não tem preço. Sabe por quê? Isso chama-se confiança. A pessoa divide com você algo que está afligindo o coração dela, o sofrimento que ela está enfrentando. Alguns depois foram embora, Deus abençoe. Mas isso não tem preço. Não tem. Isso são frutos. Isso você não leva para a cova, mas as pessoas vão se lembrar disso. Frutos de arrependimento. O que é que a gente produz? Toda vez que você está num lugar, e as pessoas olham, elas fazem de tudo para te tirar a paz, mas não tiram. Ainda mesmo que de vez em quando você tem que dar umas cascadas. E às vezes tem que dar mesmo. Mas a pessoa olha, o Satanás só fala, pô, mas você faz, a pessoa continua ali. Né? E tem um ditado popular que fala assim, quanto mais o cara ora, mais assombração aparece, né? Mas tem o outro que o cara olha e fala, pô, quanto mais faz para tirar a paz dessa pessoa, mais ela está em paz, mais ela serve a Deus, mais ela busca a Deus, mais ela ora, mais ela lê a Bíblia. Então nós precisamos, é isso que Deus enviou João Batista. Deus envia João Batista para mostrar que as pessoas estavam vivendo de aparência. E Deus não quer aparência. Deus não quer aparência. Aí o diabo tem seus servos também. Mas um dia alguns servos do diabo, eles se convertem para ser servos de Deus. Bem, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós estamos diante da tua presença. Louvamos, exaltamos, glorificamos ao teu nome que é santo e verdadeiro. Peço nesse momento pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está, de seus familiares, peço pela minha vida, de meus familiares, e por todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, não sei qual o momento, a hora ou o lugar. Peço, Senhor, que a tua palavra, ela venha produzir vida em nossas vidas. Que o Senhor, o teu Espírito Santo, venha agir de uma forma sobrenatural em nós, para que possamos, ó Deus, viver uma vida que louve, que exalte o teu nome, para que os frutos que venhamos a produzir alimentem as pessoas, para que sejamos inspiração, para que as pessoas te conheçam, para que teu poder se aperfeiçoe em nós a cada dia e a cada momento da nossa vida. Existem momentos de fraqueza, existem momentos de dor, de aflição, mas nós temos certeza de uma coisa, Pai: o Senhor está conosco em cada um desses momentos. É em nome de Jesus que nós oramos, e eu quero te pedir nesse momento, ensina-nos, ajuda-nos a viver uma vida não como viviam os sacerdotes naqueles dias, mas da maneira como João Batista pregava e ensinava, produzindo frutos, pois, dignos
de arrependimento. Em nome de Jesus, você diz amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos orar pelo balcão da festa. Se tiver algum objeto aqui, pode fazer a frente. Feche seus olhos, Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus eterno, louvamos essa altura, estamos ele, meu Pai. Peço a Deus em nome de Jesus, todas as pessoas que têm depositado nesse balcão a sua fé, a sua esperança, seja através da vida, da oração, a chave do documento, daqueles que trabalham, assim como aqueles que nos seus lares, ó Pai, segurem em suas mãos as peças de roupa, segurem em suas mãos, ó Deus, objetos, fotografias, colocam em Ti, Senhor, a esperança. Peço, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha guardá-los, o Senhor venha sustentá-los e livrá-los de todo mal, trazendo a cura, a libertação. Olha pela nossa irmã Neuza, olha, Senhor, em nome de Jesus, pela nossa irmã Doraci, pelo Edson, pela minha mãe, Senhor, pela dona Zola, pelo seu Cláudio, pela irmã Vera, pelo irmão Paulo, pela Ângela, pelo Mauro, por todos aqueles, ó Senhor, que têm sido apresentados a Ti, meu Pai. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todo perigo, de todo mal. Que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga a libertação, que o Senhor traga, Senhor, uma esperança viva e eficaz em Ti. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos e Te glorificamos, e que tudo seja, ó Senhor, para a honra, glória e para o louvor do Teu nome santo. Você diz amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pela campanha do Gideão Conquista. Se você estiver na campanha, vem à frente para receber a unção. Se você quiser começar, também vem à frente. E se terminando estiver, também vem aqui diante do altar. Amém? Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da Tua presença nesse momento, oramos. Formamos, ó Deus, a campanha do Gideão Conquista. Pai, coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos que estão nessa campanha do 1º ao 7º elo. Que o Senhor, ó Pai, venha contemplar a fé de cada um, o pedido, o clamor. Meu Pai, a bênção que eles estão buscando em Ti. E que da mesma forma que o Senhor foi com Gideão, o Senhor seja com os Teus filhos, ó Pai, concedendo-lhes a vitória, concedendo-lhes o milagre. E que seja, ó Pai, esse milagre, essa vitória, para a honra, glória e para o louvor do Teu nome santo. Assim eu oro, e assim, meu Pai, eu abençoo a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Você diz amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Diga assim comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro e levanto as minhas mãos para os céus. O que é dos céus é do Senhor, que vem a minha vitória, em nome de Jesus. Amém? Agora aplaude Jesus. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos orar para consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas para a casa do Senhor. Se você tiver o seu dízimo para ser consagrado, vem aqui à frente. Se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, segure nas suas mãos. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos nesse momento. Eu consagro a Ti os dízimos, as ofertas, as contribuições que os Teus filhos têm trazido e enviado para a manutenção e para o sustento da Tua casa. Assim como diz a Tua palavra, repreenda, ó Senhor, toda ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto e do portador. Abra, Pai, as janelas dos céus, prospera o Teu povo em toda boa obra, fruto das Suas mãos, o fruto do seu trabalho. Eu declaro abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enche os celeiros, transborda os lagares e multiplica o alimento da dispensa.
Abençoa a casa, abençoa o emprego, a empresa, a aposentadoria, a pensão, a fonte de renda, os currículos, as carteiras de trabalho. Em nome de Jesus Cristo, os sonhos, os projetos, as causas da justiça e os processos de aposentadoria, eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha trazer a vitória para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, você diz amém. Se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, pode trazer aqui à frente, em nome de Jesus. Você que está aí no seu lar, se quiser nos ajudar, aqui, ó, na descrição do vídeo, no rodapé, está passando os dados bancários, a chave Pix da nossa igreja. Levante as mãos aos céus. Pai de bondade, graça e misericórdia, nós oramos nesse momento e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê um dia de paz, abençoado, na tua santa presença, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, guardados, protegidos e amparados na concha das tuas mãos. Também, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, nos dê uma vida de bênçãos, uma vida de vitórias, uma vida de livramentos e realizações do Senhor, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós hoje e todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Aplauda o Senhor e cumprimento o seu irmão em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.